Bom dia, pessoal. Eu tenho uma missão, né? Eu tenho duas, na verdade. Manter todo mundo acordado depois do café, né? Tá? E enganjar vocês depois de várias palestras aí extremamente técnicas. Agradeço ao convite da Confiance. Eu vi o Guarani falando há 12 anos atrás sobre videocirurgia. Eu tenho uma série de anotações dele que eu já usava no meu acervo pessoal como engenheiro clínico para especificar, analisar produto, tal. Hoje eu adicionei várias anotações e vários vídeos a essa anotação original. Dentre elas, pessoal, uma muito importante, que para o técnico não olhar o monitor, né? Faz o white balance antes, põe no checklist lá da ordem de serviço de inspeção do centro cirúrgico para verificar o white balance, que provavelmente o médico não fez, vai estar irritado, vai estar na correria e vai chamar o engenheiro técnico para brigar lá na hora. Eu tenho uma missão de falar de um tema, ao mesmo tempo, interessante, e que é o custo total de propriedade, né? Vamos falar assim, o custo total de um equipamento. Esse é um tema que eu diria que ele daria para encerrar em um slide, né? Porque todos nós, como engenheiros técnicos, tecnólogos na área, falaríamos, bom, João, é fácil, é o valor de aquisição da máquina, menos o valor de depreciação, menos o gasto de manutenção. Legal. Isso, na teoria, muito fácil. Na prática, o processo para se fazer que é complexo, que aí a gente tem que discutir alguns termos e alguns pontos para nós conseguirmos fazer uma série de medições. Tá? Dentre eles, eu vou me apresentar um pouquinho. Então, eu sou o João Galdino, para quem não conhece. Eu fui técnico, comecei na área hospitalar, há muitos anos atrás, né? Quando nem se falava de engenharia clínica, eu fui um dos primeiros técnicos do hospital para cuidar de equipamento médico. Então, vocês já lembram como é que era, né, pessoal? Ah, conserta o equipamento, mas troca a lâmpada ali também. Então, tinha que fazer tudo. E eu tive a graciosidade, isso há quase 20 anos atrás, em cair em duas marcas de equipamentos grandes para trabalhar com manutenção especializada. Fiz alguns cursos fora do país, em ventilação mecânica, monitoramento, onde eu aprendi bastante na nossa área de fisiologia. Devo isso a várias empresas aqui, tem vários caras de cabeça branca aí que me ensinaram muito o que eu sei hoje. Né, brinco que nós tivemos uma aula de terexia neonatal que, para quem pegou, cara, é fundamental para você ver uma fototerapia. Sem falar da aula de videocirurgia, né, porque vamos falar, a videocirurgia é sempre um problema dentro do hospital. Ninguém sabe de quem é o dono. Né, e, na minha opinião, tecnologicamente, é sempre da engenharia clínica a gestão daquele equipamento médico. Só que você tem um médico na ponta, e ele é o cliente, vamos falar assim, o mais alto nível do hospital. Então, você tem que tratar ele de forma diferente até para ter um resultado esperado. Né? Bom, eu sou engenheiro de controle e automação, gosto de brincar que eu sou engenheiro mecatrônico. Tá? Eu fiz mecatrônica, depois meu CREA veio com controle e automação, mas tudo bem. Tá? Eu sou especialista em engenharia clínica pela Unicamp, estudei com o Calil, né? Acho que uma boa parte do pessoal já estudou com o nosso saudoso Calil. O curso... Eu sou especialista em tecnologia de informação e saúde pela Unifei, Federal de Itajubá. Foi um curso que foi cedido pelo Ministério da Saúde, envolveram 100 engenheiros e colocaram para fazer esse curso. Curso muito legal, abriu a mente para a área de programação, para uma área um pouco diferente aí, e a fusão que está acontecendo no nosso segmento. Tá? Eu também, hoje, atualmente, eu dou aula na Unicamp. Tá? Por 3 anos eu dei aula na turma de engenharia clínica, na especialização. Eu dava aula de inteligência artificial e machine learning para engenheiros, para a gente saber especificar, analisar e identificar um algoritmo de machine learning na aquisição de equipamento médico. Atualmente eu dou aula no curso de especialização em inteligência artificial da Unicamp e dou aula em machine learning no curso de NLP da Unisal, tá? Ensinando a máquina a falar vários idiomas. E aí o desafio, né? Eu gosto de brincar muito com essa sigla, hoje todo mundo fala de 4.0, né? E aí eu vou falar do que precisa ser o engenheiro 4.0, ou a engenharia clínica 4.0. Comumente falando, o primeiro passo para um engenheiro atuar dessa forma e ser um cara diferenciado na área médica, na área hospitalar, são alguns pontos muito básicos que eu vou colocar aqui para vocês, mas de forma bem singela. Primeiro, a gente precisa ter um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico ele não vai envolver somente um engenheiro ou a engenharia clínica, ele pode envolver mais setores e mais áreas ao processo.
Tá? Mas eu citaria alguns pontos aqui como sendo exemplos que vocês têm que fazer em todo o cenário. Independente se você tem um sistema de engenharia clínica, se você usa o sistema ERP do hospital ou se você usa planilha no Excel. Faça o planejamento. Isso é muito importante para a sua gestão. Tá? E aí, o segundo tópico ali que eu coloco como um item muito importante, vamos falar do primeiro ali primeiro, né? Que é a base instalada. Sim, não dá para você gerenciar um parque de equipamentos eletromédicos sem ter o cadastro desses equipamentos. E o cadastro, minimamente, vamos falar aí do GEMA, né, do nosso pai aí, do livro de engenharia clínica aí, feito pelo Calil, onde a gente fala de data da instalação, data da aquisição da máquina e o histórico de manutenção dessa máquina. Então, precisa ter um cadastro. Cada máquina tem um número de série, um patrimônio, e aí você cria a tag conforme a instituição e processo que vocês trabalham. Isso você pode fazer no Excel, no papel, numa etiqueta, mas tenha esse controle. Como engenheiro, vocês têm que saber a quantidade de equipamentos que vocês têm no hospital, ou a idade média do seu parque, para você pensar em renovação tecnológica. Eu não posso vir comprar um equipamento, um set de videocirurgia ou um tomógrafo, falar, ele vai durar a vida inteira. Cara, quanto tempo de vida tem um aparelho desse? Esse é um estudo que nós temos que fazer, e cada dia nós temos que trabalhar em cima disso. Segundo ponto é o planejamento de preventivo e calibrações. Eu sei que eu estou chovendo no molhado aqui, todo mundo faz, né? Mas tem que ter, pessoal. Periodicidade, ela tem que ser definida conforme o hospital e a criticidade. Tá? Uma coisa que o pessoal me pergunta muito, né? João, um ventilador pulmonar, você faz de mês em mês a preventiva? Depende. Depende de onde ele está alocado, a quantidade de equipamento de backup, a usabilidade, quanto tempo você utiliza aquela máquina, quanto tempo aquela máquina está disponível. São vários fatores que vão definir a periodicidade da manutenção. E isso serve para todos os equipamentos, inclusive o set de videocirurgia. Tá? Nesse cenário, um time, né, dimensionado para suportar o atendimento ou a terceirização do atendimento. Hoje existem muitas engenharias clínicas híbridas, né, onde você tem o gestor, o processo, e você tem um terceiro que executa. Mesmo o terceiro executando, tenha todo esse planejamento na sua mão. Essa é a qualidade do processo que você vai entregar para o pessoal. Tá? Nesse cenário, eu vou só citar mais um exemplo aqui que eu gosto de falar. Cara, nós fomos pegos pelo Covid, né? Há 2 anos. Eu brinco que o Xavier, acho que ele está com o cabelo mais branco agora do que antes do Covid. Por quê? Cara, tivemos que montar plano de estratégia de desastre, backup, estrutura, dimensionar leito, colocar ventiladores, e aí que é onde, se você especificou muito bem e trabalhou bem, você está hoje com o hospital totalmente equipado. Aí eu vou fazer uma brincadeira como engenheiro clínico aqui, tomara que ninguém comprou aquele ventilador que não funciona direito, que todo mundo sabe qual é. Que o ano que vem acabou, né? Não tem mais aquela máquina. Né? Então, é aquele cenário. Como engenheiros, a gente tem que colocar o pé. Põe o pé na porta e fala, não, essa máquina não. Atualmente, o João Galdino aqui, ele atua nos expedicionários da saúde. Então, eu faço parte de uma ONG, não sei se vocês conhecem. O nosso digníssimo médico, o Dr. Ricardo, ganhou um prêmio do Luciano Huck no dia 2, porque a gente levantou uma Santa Casa na Amazônia, que estava desativada há 200 anos, e montou um hospital de campanha no meio da Amazônia. Então, vocês imaginam se o desafio já estava grande, tratar o Covid aqui, imagina lá na Amazônia. Tá? Foi praticamente uma operação de guerra, e aí meu agradecimento especial ao Exército. Tá? A gente teve uma atuação muito forte do Exército nisso. Nós separávamos cilindros, oxigênio, tudo, e levava, e o Exército fazia praticamente ponte aérea, Amazônia, Campinas. Tá? Dentro desse cenário, um dos pontos muito importantes é o plano de incorporação e renovação tecnológica. Quando vocês entram num hospital, a partir do momento que vocês fazem o inventário, vocês vão ter a idade média do parque. Com a idade média do seu parque de equipamentos, você vai montar um plano de renovação tecnológica. Por quê? Muitas vezes o diretor de um hospital, o médico, ou o superintendente, ele está preocupado em abrir uma nova ala, em abrir um novo leito, ele não está preocupado em manter aqueles equipamentos ativos, ou em renovar aquele parque. Então, isso cabe à engenharia clínica fazer esse estudo. Eu vou falar um pouquinho desse estudo aqui, mostrando um exemplo de processo. E um outro ponto é o gerenciamento financeiro. Né? Eu costumo brincar o seguinte, cara, se você tem um carro, e você faz a manutenção preventiva e corretiva dele e não controla o custo, o gasto,
você já tem um problema de cara em casa. Imagina num hospital. Se eu tenho um equipamento onde eu não avalio... O Guarani fez um exemplo aqui bem interessante na hora que a gente falou de aquecer o endoscópio, né? Cara, coloca uma gaze. Fica muito mais barato que trocar a ótica. É meio óbvio, né? Isso basta um treinamento que a gente resolve o problema. Nesse cenário, eu vou falar de mais um ponto, que é o time de engenharia clínica. Hoje, eu acredito que ele tem que estar alinhado com TI, facilities, projetos e obras e superintendência. A partir do momento que você estiver alinhado com todos esses caras, você leva um hospital para outro nível. Tá? E aí, o ciclo de vida da tecnologia, né, pessoal? Quando eu compro uma máquina, não é simplesmente só vou comprar porque ela é bonita, tal. Cara, nós temos que fazer uma avaliação, então temos que montar um projeto. Desse projeto, fazer uma aquisição. Da aquisição, pensar nos treinamentos. Dos treinamentos, contrato de manutenção, execução interna, calibração, segurança elétrica, disponibilidade, custo de operação, custo de inovação. Olha o ciclo para você cuidar de uma máquina. Para você cuidar de uma máquina em nível de excelência, você tem que pensar em todos esses cenários. Na minha humilde opinião, tá, o engenheiro que só pensa na manutenção está errado. O processo é todo. A manutenção é uma parte do processo. Vocês têm que olhar para ele como um todo. Porque uma aquisição bem feita, um projeto muito bem feito, diminui drasticamente a manutenção corretiva. Eu falo isso para vocês por estudo de causa. Hoje a Gênesis tem um data lake, né, não sei se vocês conhecem, traduzindo, eu pego os dados de todos os hospitais que usam Gênesis, jogo num servidor único e treino a inteligência artificial para ela ser mais inteligente para todos os hospitais. E quando a gente junta esses dados, você vê que quando o pessoal faz um projeto de aquisição, a manutenção corretiva é muito menor. E o índice desce até 40%, pessoal. Aí você fala assim, pô, João, mas é quase utópico, e não é. E aí um projeto de aquisição, eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês, antes da gente entrar no restante dos indicadores, ele faz uma coisa muito interessante, que é o quê? Um projeto de aquisição correto, na minha opinião, ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Se eu for comprar hoje um set de videocirurgia, eu vou envolver os médicos, cirurgiões que utilizam, a equipe de cirurgia de sala, a assistente de sala, vou colocar todos eles para avaliar o equipamento. Na avaliação do equipamento, eu tenho um ok deles. No processo de avaliação, a hora que eu monto essa avaliação cruzando com custo, a gente tem um máximo de eficiência da máquina. Por quê? Você tem um engajamento do médico. Hoje, no mundo de like, né, todo mundo fala isso. Então, a hora que eu tenho um engajamento do médico, ele vai usar aquela tecnologia com afinco. Agora, se eu compro sem ter a opinião dele, aí realmente eu fiz uma compra errada, né? Esse é o processo. Tá? Eu vou mostrar um método de aquisição para vocês aqui, que ele não é do João Galdino, ele está num livro que chama Engenharia Econômica, ele está no volume 4, onde a Unicamp utiliza esse método hoje para fazer aquisição de qualquer equipamento médico. Tá? Vide, se alguém teve aula aqui na Unicamp, ele é parte da matéria do professor Lúcio Brito. Tá? O Lúcio Brito mostra o método e faz os alunos estudarem e fazerem o método. Aí eu vou falar um pouquinho desse cenário, né? Então, para incorporar uma tecnologia, tem dois fatores fundamentais. Primeiro, conhecer da máquina, conhecer do processo que você vai trabalhar. Né? Nós, como engenheiros, nós estamos acostumados a ler norma, ler processo. Temos que ler manual do usuário, participar de simpósio, isso aqui é fundamental. Cara, hoje eu aprendi sobre câmera. Confesso para vocês que minha atualização aí de referência estava muito antiga. Porque hoje eu aprendi vários fatores novos que podem definir a compra ideal de um set de videocirurgia. Tá? E aí, entre outros cenários, eu vou trazer um cenário aqui de exemplo, onde eu vou mostrar um exemplo de compra de ventilador pulmonar, porque foi uma coisa muito falada na pandemia. E esse estudo de caso eu fiz, tá, pessoal, como engenheiro voluntário dos expedicionários. Então, eu fui e estudei um caso, selecionamos algumas marcas e trabalhamos elas. Eu só vou ocultar o nome das marcas. Tá? Só para falar um pouco do método, o método é aquisição de equipamentos utilizando o método de eficiência versus o custo. Tá? O método ele não é um padrão, mas ele é uma receita de bolo que você pode aplicar em cada hospital, em cada processo, conforme as definições que você tem em cada área. Tá? Nesse método, o que eu consigo fazer? Primeiro, eu preciso reconhecer o problema. Qual é o problema que eu vou resolver? Qual o tamanho do problema?
Vou fazer uma analogia com ventilador. Cara, eu preciso ter, de acordo com a RDC 7, um ventilador para cada 2 leitos, me corrigem, e um backup para cada 4 ou 6, né? 7, isso, perfeito. Nesse cenário, legal, isso é norma. Norma sempre fala o mínimo que você precisa ter. Na pandemia, nós aprendemos que nós precisamos ter muito mais ventiladores para atender a demanda que a gente tinha do Covid. Então, diante desse cenário, reconhecemos um problema, temos que resolver esse problema. Segundo caso, eu tenho que descrever o meu objetivo. Meu objetivo é o quê? É fazer aquisição de equipamento? É comodatar o equipamento? É local o equipamento? É fazer um leasing, fazer um finame? Então, analisa o processo. Olha para o cenário, e aí entra o ponto que nós somos fundamentais, aí me vestir na pele de engenheiro clínico de novo. Nós temos que sentar com o médico, com o fisioterapeuta, nesse caso, pulmonar, olhar com ele os parâmetros ventilatórios que ele precisa, com as modalidades, o que ele vai ciclar, o que ele vai fazer, e descrever a especificação técnica para comprar um equipamento eficiente para aquele processo. Tá? Eu vou fazer uma brincadeira de novo. Nesse cenário, nem sempre as alternativas viáveis é aquilo que o hospital pode pagar. E aí entra o papel do engenheiro junto com o financeiro, para fazer um bom trabalho. Porque, às vezes, o cara vai especificar uma Ferrari e você precisa de um Honda Civic que te leva no mesmo lugar que a Ferrari, na mesma velocidade e com o mesmo conforto. Fazendo a brincadeira, eu tenho desejo de ter uma Ferrari, mas eu tenho um Honda, pessoal. Tá? Nesse cenário, aí a gente aplica a metodologia de engenharia econômica, que eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, e faz a escolha da melhor alternativa. O método de engenharia econômica, no primeiro momento, eu tenho que falar de custo. Vocês vão olhar o custo de ventilação e falar, João, está muito errado isso aqui. Foi antes da pandemia, né, pessoal? Sabíamos que nós conseguimos comprar ventiladores numa excelente negociação, até abaixo de R$40 mil. E eu sei que eu tenho um amigo aqui que realmente conseguia fazer muitas negociações assim. Colocou A, B, C, D, E. Então, nós colocamos aí praticamente 5 marcas, tá? E levamos ela para uma grade, onde eu tenho o preço e faço a avaliação. Então, eu monto o método. Operação e usabilidade, confiabilidade nos parâmetros ventilatórios, precisão nos parâmetros, modalidades ventilatórias, manutenção preventiva e corretiva, suporte de acessórios, e aí vai. Tá? Esse método, ele não é avaliado só pela engenharia clínica, é por várias equipes. Né? Eu tenho que colocar o equipamento em demonstração e dar uma nota para cada item. O peso total tem que ser 100, então você distribui o peso. Tá? Numa avaliação ideal, ao meu ver, eu posso pegar uma empresa e avaliar ela e falar, cara, eu quero saber também o custo de manutenção, eu quero saber o custo de manutenção corretiva média e o custo das principais peças. Porque muitas vezes você pode comprar uma máquina que a hora que você for ter que trocar a placa-mãe dela, custa outra máquina. Né? E o diretor do hospital não sabe disso. Convenhamos, a gente compra a máquina, às vezes ela é tão barata, veio aí pelo canal vermelho, veio por navio, a hora que você coloca em operação aquela máquina, a peça dela custa uma máquina nova. Cara, peraí, na primeira manutenção eu perdi a máquina. Então, cabe a nós fazer essa avaliação das principais partes. Tá? E os outros itens são parâmetros avaliados por uma equipe assistencial. Nesse processo, você monta uma grade. Nessa grade, você vai ter as notas e os pesos e o valor. Aqui entra um ponto interessante. Eu avaliei 5 marcas. Tem limite de avaliação no método de engenharia econômica? Não. 10, 15, 20, 3, 2. Vocês montam um processo. Recentemente, eu fiz uma avaliação de um microscópio cirúrgico. Tá? Microscópio cirúrgico para neuro. Nós sabemos que a disparidade é muito grande entre as máquinas e as marcas e as modalidades. E isso foi bem interessante porque envolveu um neurocirurgião. A hora que ele viu o método, ele falou, aí sim, agora eu vou avaliar. Porque se você chegar nele e falar, doutor, fala para mim qual é melhor. Ele vai olhar para você, melhor é o que eu conheço, é o A. Pronto, ele só conhece uma marca. Então, se você leva o processo para ele ver, você eleva o nível da avaliação. Esse é o primeiro passo. Tá? E aqui, pessoal, é o ponto de corte que eu falo que é a cereja de bolo do sucesso. Por quê? A partir do momento que você comprou bem, tá? Essa máquina vai ficar 5 anos, de 3 a 5 anos, só fazendo manutenção preventiva, sendo usada, todo mundo gostando dela. E aí, lógico, que entra o status quo, né, de todo ser humano.
Quando eu comprei meu primeiro iPhone, eu adorava o iPhone. Hoje, é só um iPhone. A Vanessa está com um celular que dobra. Eu achei mais legal que o meu iPhone. Então, isso é normal também, isso é do ser humano. A gente tem que vencer esse cerne pessoal, treinando, renovando o treinamento, habilitando a pessoa a falar, você tem uma máquina boa, vamos trabalhar, vamos enganjar a equipe. Isso também, na minha opinião, é uma atividade da engenharia clínica com a educação continuada. Tá? Não é só do representante que vai lá dar um treinamento do equipamento. Nós temos que fazer essa função, que também diminui a manutenção corretiva. No processo, pessoal, vocês podem montar a avaliação com quantos itens vocês definirem. Tá? Eu fiz uma avaliação recentemente de monitor multiparâmetro, ela deu uns 30 itens para avaliar 5 máquinas. Tá? E aí você pode usar esse método para qualquer tipo de avaliação. O método de engenharia econômica ele pode ser aplicado na construção civil, tá? Ele pode ser aplicado em qualquer compra de produto ou serviço. E, em cima disso, ele vai gerar para mim o que a gente chama de uma linha de corte. E essa linha de corte ela traz um ponto bem interessante, que é o quê? O equipamento que está acima da linha de corte, ele é o ideal para compra. O equipamento que está abaixo, ele está abaixo da eficiência que eu quero na minha compra. E aí, esse é um ponto interessantíssimo, porque nem sempre o mais caro é o melhor. E nem sempre também o mais barato é o melhor. Então, vocês podem ver que aí, no caso, o segundo mais barato foi o mais eficiente. Tá? Só um parênteses para esse método de avaliação, cada hospital tem que montar o seu. Quando eu comprei o equipamento para os expedicionários, eu estava prevendo que o equipamento ia ser desmontado, colocado num container, despachado no avião e descer no meio da Amazônia. Então, ele tinha que aguentar uma pancada e ser desmontável. Isso pode não precisar ser um critério no seu hospital. Outro fator, eu coloquei num ponto de avaliação que eu precisava de assistência técnica num raio de 150 quilômetros da sede dos expedicionários. Então, esse é um outro fator que é interessante ao processo para a gente analisar e olhar com muito carinho. Aonde você está localizado? Você tem pós-venda? Tem assistência técnica? Qual o tempo de atendimento que ele vai levar para te atender? Então, considere esses fatores no processo de avaliação. Eu perguntei se a linha de corte ela é automática ou de acordo com os números que você recebeu. Excelente pergunta. A linha de corte a gente especifica junto com uma equipe multidisciplinar. A gente senta e fala assim, qual que é o valor mínimo que eu quero de cada especificidade? E aí a gente especifica uma nota mínima. Aí eu tiro a média e tenho a linha de corte, tá, do peso. Tá. E a outra pergunta é a seguinte, ali ficou bem tranquilo, porque o mais barato estava abaixo da linha de corte, mas vamos supor que o melhor fosse 325 e Sim. o segundo fosse 260. Legal. Essa pergunta é muito boa. Como engenheiro, o que eu recomendo fazer? Todos que estão acima da linha de corte, eu classifico como equipamentos aptos para o hospital comprar. E aí a decisão do processo, eu subo na superintendência e falo, cara, quem vai definir? Aí eu dei a minha opinião técnica e classifiquei. Aí a superintendência vai chegar vai com a empresa e falar, quem me negocia? Finame, parcelamento, sem juros, processo, para conseguir fazer a aquisição. Até porque, fazendo uma alusão a isso, muitos hospitais, às vezes, não têm CND, não conseguem comprar daquele fornecedor. Então, por isso que é importante você fazer a avaliação para conseguir comprar uma das opções viáveis ao processo. Ah, importante. Excelente pergunta. Posso fazer a terceira? Pode. E se a linha de corte que foi definida não foi atingida por nenhum fornecedor? Excelente ponto. Já aconteceu comigo, inclusive. Tá? Se a linha de corte não foi atingida, você senta com a equipe multidisciplinar e vê qual está melhor classificado abaixo. O menos ruim é o que entra na classificação. Tá? Mas sempre no critério de eu não vou invalidar todos eles. Eu vou levar 3 opções para o financeiro ver se consegue comprar. Esse método está no livro. Recomendo todos terem ele de cabeceira, Engenharia Econômica. Ele ensina vários ciclos de aquisição. Como eu não sei se vocês estudaram com o Baldo, eu estudei na Unicamp. Então, o Baldo era professor de estatística. Não sei se alguém estudou aqui, levanta a mão. O pessoal geralmente odiava o Baldo. É mais ou menos o cenário.
O Baldo, ele ensinava você a fazer o valor presente e o valor futuro. Então, você pegar uma máquina, pega ela, depois que você fez a aquisição, faz o valor presente e o valor futuro dela. Quanto que ela vai valer no futuro, conforme a aquisição? Eu recomendo aos engenheiros de plantão fazerem esse cálculo. É bem interessante. Tem 2 programinhas de estatísticas que fazem isso. Depois eu vou mandar meu contato para vocês, eu mando para vocês por WhatsApp, ele é free e dá para vocês usarem. Tá? Pode. Eu perguntei se e linha de corte de custo, porque não faz sentido você botar tudo se o seu orçamento era só de 320, por exemplo. Aqui eu faço 2 linhas. Ó. Eu faço a linha de eficiência versus o custo. Então, jogando para frente, eu estou vendo o custo. Tá? Então, isso pode ser montado de outra forma, numa matriz. É que eu uso uma matricial de 2 eixos. Então, o maior custo... Não, tá, mas você já tem uma linha de corte? Você chegou lá, o meu orçamento é só de 300 mil, eu nem vou colocar esses caras. Não. Eu não inviabilizo o orçamento em cima disso. A avaliação tem que ser técnica, na minha opinião. Tá? O método de engenharia econômica, ele ensina também outros métodos de avaliação, igual o Cristiano questionou. O valor futuro prevê justamente essa questão do valor de aquisição, porque a amortização do valor é em mais tempo. Ou seja, o ROI, que todo mundo fala, avalie o ROI para mim, o retorno do investimento, vai estar no valor futuro. Quanto tempo eu vou levar para pagar aquela máquina e quanto tempo ela vai me trazer de receita de volta. Então, esse é um fator. E isso é um ponto interessante, que até ele levantou aqui. Cara, você vai comprar a máquina mais cara, quanto tempo eu vou levar para conseguir pagar aquela máquina para renovar o parque para trazer uma segunda máquina? Esse é outro fator nós, como engenheiros, podemos responder. É só ir lá, número de cirurgias, quanto que eu estou recebendo, número de procedimentos, número de atendimentos, para trazer a receita para o hospital para ver em quanto tempo vai pagar. Essa conta é fácil de fazer, pessoal. De novo, na teoria, né? Na prática, vai lá no hospital mapear os custos para você ver de uma área. Você cai duro, morto, porque você tem 50 tipos de processo. Mas, na minha opinião, temos que fazer. Tá? Bom, eu vou introduzir um pouquinho de inteligência artificial. O Sérgio falou sabiamente aqui do processo. Acho muito legal o que a Fujifilm está fazendo. Eu sou um admirador do trabalho já. Eu sigo ele nas redes sociais, né? E eu já vi as postagens. Por quê? Análise de imagem em tempo real, analisando um procedimento cirúrgico. Cara, é muito processamento ali por trás. É deep learning puro, tá? Para vocês terem ideia, para ela reconhecer um ponto que ele mostrou ali de lesão ou de doença, aquele processo ali foi necessário pelo menos umas 10 mil imagens de procedimento para ensinar ela minimamente para ela identificar. Tá? Imagens em alta definição com alto poder de processamento. Né? Aí eu vou falar um pouquinho de IA. IA, eu trouxe até um slide da universidade, onde eu falo o seguinte, a gente tem 3 níveis. Subentendido em 2 níveis. O primeiro são aplicações cognitivas, que é o extremo. Né? Aplicações cognitivas, ou inteligência artificial, está no nosso dia a dia. Quando você pega o celular no final da feira, ele vai falar quanto tempo você vai levar para chegar em casa. Isso já é uma aplicação cognitiva por trás. Quando você vai no Google e faz pesquisa de um equipamento médico, ele já mostra para você no feed várias outras opções de equipamentos. Isso já é inteligência artificial aplicada, está em processo. O próprio Google, hoje, ele usa um método de inteligência artificial que eu uso na Gênesis. Tá? É um método aberto, vocês podem estudar. É um método que chama tokenização, token, tá? Onde eu aplico R, Python, e eu consigo transformar frases em modelos matemáticos ou números matemáticos. Tá? Isso que faz a inteligência artificial entender a linguagem humana no processo. O segundo ponto é machine learning. Machine learning a gente fala que são aplicações que vão se tornando mais inteligentes ao processo. São aplicações que vão aprendendo com aquilo que está acontecendo. Por exemplo, a gente tem o famigerado carro da Tesla. Né? A Tesla usa uma biblioteca, para quem quiser estudar, chamado PyTorch. Tá? PyTorch em Python é open, você pode ir lá e baixar e brincar com o algoritmo que a Tesla utiliza. Só que a Tesla, ela tem uma rede neural por trás, um deep learning, que aprende e evolui o PyTorch. Tá? E aí, por isso que o carro não sai batendo. O carro bateu 2, 3 vezes, né, pessoal? É muito mais seguro que eu e minha esposa. Tá? Sendo sincero. E a gente tem mais um nível, que é o deep learning. Deep learning
Aí são redes neurais convolucionais. Hoje, na Gênesis, a gente aplica redes neurais convolucionais. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Em análise de indicadores, onde a IA consegue gerar novas análises com base no conhecimento que ela tem ali dentro. O Deep Learning, ele não se limita a isso. Aí eu vou de novo no famigerado Elon Musk. Por que ele consegue pousar o foguete? Vocês já pararam para ver? Nós somos da área de tecnologia. Então, qual é o ponto? Cara, ele tem uma rede neural convolucional que ela calcula a velocidade do vento, a temperatura, a pressão atmosférica e a velocidade de queda em tempo real para reposicionar ele. Isso é uma rede neural convolucional. Tá? Aonde nós vamos chegar, nos próximos 10 anos, nós vamos ver muita coisa mudar. O próprio João Galdino, aqui com a Gênesis, vou fazer um adendo para vocês, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial há 6 anos atrás, quando eu fiz uma imersão no Vale do Silício. Tá? Fui de mochileiro, fui lá dar um rolezinho no Google, andar na bicicleta, ver os negócios e tal, e aí eu olhei e vi o Watson pela primeira vez. Comecei a fazer um trabalho com o Watson, e aí um adendo ao processo. Em 2 anos, a inteligência artificial evoluiu tanto, cara, que há 2 anos atrás, para você falar com ela, o minuto custava R$2, hoje é de graça. Olha a convergência. Há 3 anos atrás, se você fizesse uma pergunta para o João, se era possível você fazer ela ler um livro, eu falei, impossível. Agora a gente já faz ela ler livro e norma, sem precisar ensinar. Só anexo o PDF, ela leu o Gema do Khalil de 800 páginas, 540 páginas, em 25 minutos. Cara, legal, né? Só que, como o Sérgio falou, um ponto bem interessante, ela vai complementar a nossa análise. Ela nunca vai substituir. E ela é passível de errar, igual o ser humano. Tá? Um outro ponto que eu vou citar aqui no processo é a evolução. Né? A gente tem um avatar de inteligência artificial, e daqui a pouco eu estou mostrando isso para entrar nos custos para vocês verem. Onde esse nosso avatar andou evoluindo. No começo que eu criei a Gênesis, a gente tinha mais ou menos 120 mil clusters de neurônios processando. Hoje nós já estamos em 17 milhões, tá, de cluster. Então, o avatar ele vai se tornando mais inteligente a cada processo. E, pasmem, isso está acontecendo graças a um trabalho conjunto de todos os engenheiros que provém o dado para o processo acontecer e deixar ele mais inteligente. Tá? Nós estamos estudando um indicador, depois eu vou apresentar para vocês num outro evento. Nós estamos estudando um indicador bem interessante aí, que está em tese de pós-doc, na Unicamp, onde ele vai trazer uma previsão de forma diferente do processo. Tá? Aí, legal, João, mostrei o avatar bonitinho, mas como que uma inteligência artificial vê e correlaciona dados? Isso aqui é uma rede neural real. Essa é uma rede neural convolucional, tá? Analisando dados de equipamentos. Então, aqui entra um ponto interessante. Avaliar 1, 10, 100, 200 equipamentos, nós conseguimos fazer com tranquilidade. O problema é quando você está numa instituição que você tem 20 mil máquinas, 40 mil máquinas. Como avaliar tudo em tempo real? A inteligência artificial vem para nos potencializar nesse cenário. Aqui é uma avaliação de cadastro de equipamento, onde eu estou avaliando base instalada, data de aquisição, data de instalação, tá? E idade média do parque. Legal, João, você não está mostrando nada. Ela está mostrando para mim como se fosse um neurônio. Mas a ideia era mostrar para vocês esse exemplo para entrar no processo. Tá? Vou fazer uma alusão ao que a gente estava conversando. IA, ela pode ser aplicada em coisas básicas, como, por exemplo, eu abrir um chamado. Hoje a gente abre no nosso sistema um chamado por... Tiro uma foto do QR Code lá que está com o patrimônio e falo para ela em linguagem natural, abre um chamado para mim, motivo não liga. E ela vai e abre o chamado para aquele equipamento. Vocês viram a rede neural anterior? Ela acha o equipamento, localiza ele em tempo real, traz a informação, abre o chamado e acha o engenheiro para consertar aquele equipamento no processo. Lógico que no final é só um WhatsApp, pessoal, é só um contato. Tá? A gente sempre brinca com isso porque essa é a alusão aí do processo. Né? Nesse cenário, hoje, eu já tenho aí mais ou menos em torno de 1.900 chamados sendo abertos por segundo na plataforma, tá? E a IA direcionando. Nós temos 2 empresas
na área médica que elas ganharam um prêmio global de inovação utilizando a inteligência artificial nesse processo. Aí eu vou falar de gestão financeira, né, pessoal? Eu uso Gênesis. Então, até um dos pontos de falar, ou eu mostraria no Excel ou Gênesis. Então, eu vou falar do método. O método não é segredo. Todos vocês conseguem utilizar. Isso tem nos principais cursos de especialização. E aí a gente vai falar do processo. Um dos primeiros pontos que a gente tem que fazer no nosso dia a dia são os orçamentos, né? Tem que pedir o orçamento para o fabricante A, para o B e para o C. E normal, você tem que ir lá, ligar para o cara, mandar um e-mail, ó, me vê a fonte, eu preciso da fonte do equipamento, tal, tal, tal. Legal. Só que quando você faz isso de forma desconexa, isso não fica amarrado a um equipamento. E aí você tem uma dificuldade de lançar isso. Porque quanto tempo você desprende para orçar equipamento? Hoje eu consigo monitorar isso com o sistema. Um dos pontos interessantes é o seguinte, na hora que eu vou fazer uma cotação, o sistema, ou o Excel, ou o ERP que vocês utilizam, ele tem que trazer o valor de aquisição da máquina, o valor de depreciação e quanto que você já gastou de manutenção com aquela máquina. Porque na hora que você já está fazendo a cotação, você já vê se vale a pena você fazer uma nova. Ou já fazer uma outra aquisição. Então, hoje o Gênesis faz isso, ele traz o valor de aquisição, o valor de depreciação. Tá? Aqui o valor de depreciação é contabilidade, pessoal. Regra contábil NCM. Tá? O pessoal me pergunta, isso é 10%, João? Não, regra contábil. Cada produto tem um NCM. Lá você vai ver o percentual de depreciação daquela máquina. A vantagem de você trabalhar com a regra contábil, você já está integrado na contabilidade e no financeiro. Você não precisa discutir com ele. Você já tem informação na mão. Tá? O segundo ponto, que aí eu vou falar que é o ponto mais pesado, é você mandar para os fornecedores e ligar para os caras e cotar, né? Porque eu vou falar para vocês, dependendo da máquina, o trabalho é pesado. É 2 dias para o cara te responder, às vezes 1 semana para o cara te responder, para você ter a informação. Aqui eu fiz uma pequena brincadeira com Machine Learning. Eu coloquei a IA para cobrar o fornecedor. Então, ao invés de você mandar o e-mail, você manda pelo sistema, passou 2 dias, eu cobro o Guarani. O Guarani já vai e me entrega o orçamento. Então, isso facilita. Porque eu não preciso ficar lá toda vez cobrando, porque no nosso dia a dia nós temos muito processo para ver. Então, cara, você vai lembrar do orçamento do equipamento, você só vai lembrar a hora que o médico te liga. Cadê o meu equipamento? Só, caramba, esqueci do equipamento. Aí é a parte que a IA pega e fala, ó, doutor, já minha assistente cobrou já 5 vezes o fornecedor. Está aqui. Tá? Então, esse é um processo para facilitar o dia a dia. E aí, comumente, brincando, a rede neural manda um WhatsApp e manda um e-mail, né? Alguns casos, a gente tem aplicado muito na indústria, eu estou trabalhando muito no segmento industrial, onde ela liga para o fornecedor. Fala, você tem um orçamento pendente comigo, favor enviar o orçamento até tal data. Tá? Ela faz esse processo para cobrar o fornecedor. E aí entra um outro ponto interessante para o nosso dia a dia, que é o que a gente chama de workflow. No Gênesis, a gente tem um fluxo de aprovações. Por quê? Muitas vezes, chega o orçamento rapidinho, o Guarani me entregou no 2º dia, eu recebi o orçamento, parou no financeiro, 30 dias. Aí, no 35º dia, o médico surta. Cadê o equipamento? Cara, parou lá no financeiro, está aqui, ó, processo. E aí corre você de novo. E isso, a inteligência artificial vem para te ajudar. Mas por que eu estou falando desses 2 processos? Por 2 motivos. O segundo maior custo de uma máquina, de um ativo, é a manutenção. Seja a manutenção preventiva ou corretiva, as não programadas. Se você fez aquela aquisição bem feita, a sua manutenção tende a diminuir. O seu processo aqui de dor de cabeça diminui. Por isso que eu falei que a receita de bolo é aquele primeiro passo, pessoal. Esse aqui é a consequência do primeiro passo. Tá? Se eu der um primeiro passo bem feito, minha manutenção vai ser muito menor. Mas se eu der um primeiro passo mal feito, vocês sabem o tanto que um equipamento pode dar de dor de cabeça. Tá? Diante desse cenário, aí o tradicional envio de e-mail, né? Só que enviado por uma máquina, não por um usuário. Hoje o Gênesis envia em torno de 120 a 130 mil e-mails por hora, cobrando o pessoal, analisando e mandando o processo. Isso facilita muito o dia a dia, porque eu posso cobrar internamente também. Eu não preciso cobrar só o fornecedor. Está aguardando lá o financeiro aprovar, cara, põe a IA para cobrar ele todo dia. Tá? E aí uma dica, cobra ele depois do café. Põe às 10 horas da manhã. A hora que ele acabou de tomar o cafezinho, ele sentou no computador e ele vai aprovar seu orçamento rapidamente. Isso em qualquer lugar do Brasil. Isso não precisa de IA para falar.
No cenário, aí entra um outro ponto que eu considero um dos mais importantes, tá? Que é você, na hora da avaliação, eu coloquei aqui até como exemplo, tá? Eu vou apontar aqui para vocês verem, mas, ó, valor de custo total da máquina, quanto você já gastou, quanto de percentual de manutenção você já gastou com aquela máquina, qual o valor de aquisição daquela máquina, qual o percentual de depreciação, qual o valor de aquisição, considerando 10% para depreciar aquela máquina, e qual o percentual gasto com manutenção. Você precisa ter esses caras. Tá? Até para pensar numa renovação, numa incorporação tecnológica, você precisa ter esses índices. Tá? Eu já vi engenheiros que são nível A, sobe na diretoria, não consegue tomar decisão porque não sabe quanto está gastando. Se você chega no cara e fala, ó, eu estou gastando, eu sei quanto que eu gasto, meu departamento gasta 1,5 milhão por mês. Tá? Nessa máquina aqui eu gastei 300 mil reais. Então, eu preciso tomar a decisão em cima de trocar essa máquina aqui, porque ela é o meu maior gargalo. Com isso, você utilizando um gerenciamento financeiro amplo, você consegue fazer. Tá? João, não precisa ter sistema para isso. No Excel, você tira esses índices, vocês sabem disso. É só lançar. Tá? O sistema é só um meio para o fim. Logicamente que no sistema eu trago algumas opções a mais. A IA avisa se o equipamento está com 80% de depreciação. Então, hoje a gente já faz um índice de cálculo e ela manda isso para o engenheiro ser alertado daquele processo. Um outro índice que a gente está fazendo, e nós vamos trazer até na feira hospitalar como exemplo, nós estamos vendo lá na Anvisa quanto tempo aquele equipamento tem de registro e está avisando, ó, o registro está vencido, com base nos equipamentos que estão cadastrados na sua base. Tá? Para não ficar também poluindo a vida. Né? Eu não quero saber do equipamento XPTO, porque eu não tenho ele no meu hospital, então vai trazer o que eu tenho. Tá? Diante desse cenário, tem mais alguns indicadores que eu considero muito importantes, que vocês também podem ter no dia a dia, que juntam com o indicador financeiro. Que é o quê? Alguém aqui já foi certificado pela ONA? Levanta a mão, só para... Legal, legal. Tempo do primeiro atendimento. É um que a ONA te arrebenta, né? Quanto tempo você leva para atender o equipamento X? Ah, eu levo um dia. Ih, já ferrou. Você perde o selo, sobe o diretor, desce a menina da qualidade. Não pode, tem que ser 30 minutos, 20 minutos. Tem que ser equipamento de suporte à vida, tem que ser 10 minutos de atendimento. Esse é um indicador pesado de cumprir. O SET, o médico acabou de falar que o monitor do SET está ruim, que a imagem está ruim. Você tem lá 20 minutos para atender. Terrível, né? Você subir e cumprir esse indicador. Esse é um dos pontos que, colocando a IA na ponta, lá no chamado, ela te auxilia nesse processo. Tá? Porque o médico, ele grita pelo WhatsApp. Vamos falar aqui quem nunca recebeu um grito de um médico no WhatsApp. Né? No cenário, pessoal, além disso, o tempo do primeiro atendimento, a gente tem o tempo do atendimento, que ele é muito importante. Por quê? Quando eu cruzo o tempo do primeiro atendimento, tempo de atendimento e o uptime da máquina, que todo mundo conhece aqui, que é a disponibilidade, eu cruzo isso com o custo total da máquina, eu sei se eu vou manter essa máquina em uso ou se eu vou trocar ela. É aí que pega. Essa é a avaliação de engenharia. Vocês não precisam ir com trocentos indicadores para conversar com a diretoria, mas você precisa ir com 5, 6 indicadores muito bem sólidos para trocar uma máquina, ou para incorporar, ou para fazer um projeto no departamento. Tá? Esse é um cenário que traz um resultado efetivo. Além disso, o uptime, né, pessoal? O uptime eu trago numa tela separada, vocês também podem calcular no Excel, isso não tem segredo. É o tempo de uso é igual a 100%. Parou um tempo, disponibilidade. Né? Medição, pessoal, muito simples. Você pode fazer isso para cada equipamento e estipular uma regra de corte junto com a instituição. O Cristiano até fez um sinal legal. Ele falou assim, mas qual que é a regra de corte? Isso é legal, a gente pensar em todos os indicadores. A gente tem norma, 15943 fala quais são as regras mínimas, certo? 17025, periodicidade, ISO 10012, só que ela fala sempre o mínimo, o que a sua instituição deseja, o que ela precisa. Olhe sempre para a sua instituição. A norma é uma referência básica. Tá? O que a sua instituição precisa atender? E aí vem o processo de você analisar. Aqui eu coloquei uma meta agressiva, eu coloquei uma meta de 95% de uptime, meta de 95% e 98% é muito difícil de cumprir, vocês sabem disso.
E aqui, no caso, eu estou avaliando o uptime de todas as máquinas. Posso pegar o centro cirúrgico todo e olhar o centro cirúrgico. Tá? Só que, a partir do momento que eu estou monitorando esse uptime, eu consigo tomar uma decisão. O diretor do hospital vem e fala, cara, eu quero fazer a aquisição dos equipamentos. Ah, para que o senhor quer? Não, porque eu quero aumentar mais um leito. Opa, ó, deixa eu ver, minha quantidade de equipamento, eu já estou cumprindo um uptime de 98. Se você quer mais, eu preciso comprar. Sobre a taxa de disponibilidade, ali é a taxa de disponibilidade de uso ou que o equipamento esteve disponível? Excelente pergunta. É a taxa de disponibilidade que o equipamento esteve disponível. Tá. Então, se o cara quer aumentar um leito, e eu tenho uma taxa de disponibilidade de 90 e poucos, o equipamento está funcionando, mas não quer dizer que ele está em funcionamento. Exatamente. Eu vou falar desse indicador de produção daqui a pouco. E vou trazer um exemplo da indústria para a gente aplicar na área hospitalar. Que aí é o ponto de corte para falar, o engenheiro vai bater o pé na porta, igual 300, e falar assim, ó, tem que comprar. E o médico vai olhar, vou comprar, na hora. Tá? Aonde é o processo. Mas só para fazer analogia, até esse ponto que a gente está discutindo, aquela disponibilidade que eu mostrei é uma média de um parque. E aqui eu estou com um parque de mais de 200 máquinas, onde eu tenho uma média de disponibilidade e a disponibilidade de cada máquina. Alguns indicadores clássicos vocês têm que medir. E esses indicadores, na minha humilde opinião, não precisam ser levados numa reunião de gerência, de diretoria, que é o MTBF, tempo médio entre as falhas, e o MTTR. O MTBF, como nós conhecemos, ele faz... Nós temos um excelente plano de manutenção, por isso que ele tem que ser avaliado. Se eu planejo uma preventiva a cada 6 meses e meu MTBF é menor que 6 meses, opa, eu preciso diminuir a preventiva. Se não está sendo efetiva, eu tenho que diminuir para um período menor ao MTBF. E o contrário também é verdade. Se eu tenho uma preventiva a cada 3 meses, mas meu tempo médio entre as falhas é 1 ano, eu posso aumentar o tempo dessa preventiva. Esse é um ponto que você pode bater facilmente com qualquer órgão acreditador. Mas você precisa mostrar a evidência. Você vai pegar a máquina que está parada há 6 meses, a máquina que está parada há 3 meses, e aí você vai discutir com ele a nova aquisição com uma extensão de garantia, você consegue barganhar com o fornecedor. Muitas empresas de imagem, tá? Ressonância, tomografia, tal, eles têm os famosos contratos de uptime. Então, esse indicador de disponibilidade, ele bate de frente com o uptime do cara. E aí entra um ponto interessante. Lembra que a gente põe a IA na ponta? Então, se o médico abrir um chamado na ressonância na sexta-noite, você cadastra o fornecedor para ele receber o WhatsApp na sexta-noite, para começar a contar o uptime do processo. Isso não é a fim punitivo, pessoal, mas tem muita coisa na área médica que é utópico. Tá? O cara fala assim, eu vou te atender daqui 1 hora. Se o equipamento quebrar, pode ficar tranquilo, 1 horinha eu estou aqui. A minha empresa é na esquina. Só que no dia que você precisa, ele não está. No Natal, no Ano Novo, tá no feriado, some todo mundo. E fica lá um engenheiro clínico segurando o negócio na mão, fica segurando a pirâmide. Então, muito importante avaliar esse caso. Tá? Aí tem alguns métodos de você tirar fotos, né, desse processo. Aqui eu estou mostrando um método para vocês num BI. Tá? Hoje eu utilizo um BI proprietário, você pode fazer isso no Power BI, a gente tem uma conexão com o Power BI, e também pode fazer isso no Excel, onde você pega a média de disponibilidade de cada máquina. Na minha opinião, esse é um indicador interessante para levar para a diretoria. O diretor não vai ficar se preocupando com o tempo médio entre falhas, quantidade de falha, mas disponibilidade ele quer saber. Quanto tempo o equipamento está disponível para uso? E é aí que você descobre as pérolas no seu parque. Às vezes você tem equipamentos que são muito bons e você tem a impressão que é ruim. E equipamentos que são ruins e você acha que é bom. E é natural isso. Nós somos humanos. Né? É o status quo. Nesse cenário, a inteligência artificial ela envia quando os indicadores estão abaixo da meta. Então, eu especifico a meta, ela me avisa. Isso é um método para que você não precise ficar olhando o dashboard. Né? Eu costumo brincar que o engenheiro do futuro ele está mais com o celular na mão, lá com o médico no meio da cirurgia. Ou ele está lá no meio da UTI vendo o processo. Gosto muito quando eu vou no hospital e vejo um engenheiro assim, sai da casinha. Calil sempre falou isso para nós. Vamos, sai da nossa casinha, vamos estar junto com o médico, vamos conversar, vamos participar do congresso, vamos discutir. Tá? Porque eles veem que vocês são é uma pérola dentro do hospital, que pode auxiliar ele a tomar decisão.
Aqui eu vou mostrar um outro exemplo de indicador, onde eu estou cruzando disponibilidade com número de falhas com equipamentos. Daqui a pouco eu vou entrar no de custo para fechar. Mas aqui eu estou cruzando de forma inteligente, porque é um ponto interessante para vocês analisarem. Não analisem só o equipamento, analisem o serviço. Quando o seu diretor vem e fala para você, cara, eu quero saber se os equipamentos da minha UTI adulto estão bons. Você vai lá, UTI, olha a UTI como um todo. Olha o centro cirúrgico como um todo. Eu quero montar mais um serviço. Analisa o serviço, monta a análise, avalia o processo, para você trazer a informação de forma mais factível. Aqui, para fechar, lembra que eu falei para vocês lá no começo que a gente cruza os dados e torna a inteligência artificial mais inteligente para nos auxiliar? Eu cliquei no indicador de disponibilidade do slide anterior e a inteligência artificial gerou uma análise na lateral. Hoje ela gera uma análise similar à humana. E é bem legal. É aquela nossa famosa análise crítica para fazer para a ONA, né? Que todo mundo tem que correr aí uma semana antes e ficar montando os slides, colocando análise crítica em cada gráfico. Ela faz para você, tá? Em cima dos seus dados. Logicamente, pessoal, que não existe mágica, né? Ordem de serviço muito bem atendida, inventário atualizado, processo sendo feito, ela gera análise para vocês, para auxiliar no processo. Tá? Aqui uma outra brincadeira de novo, né? Ali é como ela gera análise, aqui é como ela realmente vê. Tá? Gosto de mostrar isso para vocês terem noção de como é uma IA. Né? A gente brinca que cada análise, cada processo, ela gera uma clusterização, que é uma rede neural convolucional analisando o processo. Aqui um último cenário, onde eu vou chamar a inteligência artificial e vou falar para ela, me mostra indicador por data e hora, e ela vai gerar uma resposta no formato de indicador. Eu vou falar para ela, me cria um dashboard a partir desses indicadores de data e hora, e o que ela vai fazer? Ela montou um dashboard sozinha, com 3 variáveis e 3 painéis. Sozinha. Com base na pergunta que eu fiz em linguagem natural. Lembrem do método, tokenização. Esse foi o método que eu usei agora. Tá? Onde eu tokenizei a informação e ela gerou um indicador. Então, se eu perguntar como é que está a disponibilidade do meu parque, como é que está o custo do meu parque, ela vai e gera um indicador para você. Eu faço uma brincadeira, né? Eu sou um engenheiro que gosta muito de Pareto e linha. Né? E tem caras que gostam de pizza, barra. A partir do momento que você começa a usar e formatar, ela começa a identificar o seu perfil e traz o indicador conforme você gosta. Então, vocês estão vendo aí que o meu gerou muito Pareto. Tá? E no processo de análise. Esse cenário, pessoal, assim, vídeo ao processo é um treinamento de 6 anos na inteligência artificial. A cada dia ela fica mais inteligente. Tá? E hoje eu tenho gerado análises em diversos segmentos, tem vindo desafios para o João Galdino como engenheiro clínico. Eu tenho pisado na indústria, a gente tem a Nike como cliente, a DHL, segmentos que eu nunca imaginei que eu ia pisar, simplesmente por conta da análise que nós fazemos no dia a dia, que são essas análises levando com machine learning ao processo. Convido todos vocês a estudarem um conteúdo de machine learning, tá? Deep learning, não precisa saber programar. Achei muito legal o Cristiano falando que está fazendo uma especialização nisso. O cara é um CEO pensando no futuro, né? Olhando para o futuro. Então, vocês têm que pensar nisso também, porque o futuro é dados. Tá? Aqui eu vou fechar um dos relatórios intrínsecos, né, que a gente trabalha, que é os indicadores de custo. Eu uso o autofiltro do Excel e eu posso combinar. Então, eu posso avaliar um equipamento ou vários ao mesmo tempo. Na hora que eu faço essa avaliação, o que o sistema vai me trazer? Lembra daqueles orçamentos, os processos que a gente fez? Ele vai trazer todos eles condensados para mim, tudo que eu gastei com a máquina. Tá? Então, quando eu trago tudo que eu gastei com aquela máquina, eu vou cruzar com o meu valor de aquisição. Aí eu tenho o custo total da propriedade. Para discutir, falando se aquela máquina é viável para consertar. Já cruzando com a depreciação da máquina. Aqui eu estou fazendo uma demonstração com vários hospitais, várias unidades, né? Então estou trazendo custo por unidade, trazendo custo por fornecedor, por tipo de OS, e aí eu vou trazendo custo por diversos processos. Recomendo vocês terem pelo menos 10 projeções de custo. Tá? Unidade, setor, tecnologia, modelo, fabricante e equipamento. Pelo menos. Para você conseguir discutir com uma diretoria em processo. Tá? Aqui um dashboard, né, onde eu vou trazer um exemplo. Aí, forma gráfica fica mais fácil, né, pessoal?
Um exemplo bem legal, eu tenho 5 milhões de ativos, 5 milhões de reais em ativo, só que ele já está depreciado e com gasto de manutenção, ele vale para mim 4.929.000. Se eu filtrar por setor, eu estou vendo quanto que vale meu parque em tempo real. Só que para isso acontecer, custo, mapeamento, processo, você vê quanto vale o seu parque, inclusive por setor, por área e por equipamento. Tá? O interessante disso aqui auxilia você a tomar qualquer decisão. Quanto que vale meu TI? Ah, meu TI vale... Tá? Eu trouxe um exemplo fictício, singelo, mas a gente tem casos aí que o cara tem 2 bilhões em equipamento. O administrador fala, não sabia que eu gastei tanto com a UTI desse jeito. Qual o meu retorno do investimento? Aí ele chama o cara do financeiro, quanto que a gente está faturando na UTI? É a conta que tem que fazer para o ROI, né, pessoal? Tá? Aqui é como a IA enxerga de novo, custo, né? Aqui eu trouxe o custo para vocês, só que aqui eu vou fazer uma brincadeira com a rede neural. Eu vou clusterizar ela aqui em tempo real e ela vai descobrir novos indicadores para mim. Então, ela começa a descobrir. Ela faz correlações e vai me trazendo novos indicadores. Se você é um engenheiro que já tem todo o mapeamento de custo, todo o processo na mão, ela começa a descobrir novos vieses que, às vezes, você não viu. Isso é muito interessante para o processo, no dia a dia. Tá? Ó, eu estou descobrindo novos indicadores, eu cliquei no indicador, ela descobriu um novo aqui para mim na tela, e me trouxe uma análise sobre esse cara, análise crítica, sozinho. Cara, aqui o céu é o limite. O que você estiver fazendo e a sua equipe atendendo, ela vai trazer para você de dados. Tá? E o que todo mundo deseja, naturalmente, a predição de futuro. Peguei o custo, joguei num gráfico de linha, o próprio BI faz isso, estou trazendo o passado, e aqui eu projeto o futuro. Está um pouco escuro, mas a projeção de futuro ela está com uma confiabilidade de 99%. 99% que ela garante que aquilo vai acontecer. A gente utiliza algumas tecnologias por trás aqui, a gente tem um algoritmo próprio que a Gênesis desenvolveu, em cima dos dados do próprio sistema, mas existem algoritmos de mercado que permitem vocês fazerem isso. Predição de futuro não é inteligência artificial, é estatística. Tá? E você pode fazer isso com R, Python, com Excel. Você pode fazer uma regressão linear, tá? Utilizar qualquer método para fazer predição. O ponto é você chegar no cenário que vai dar uma visão. Eu costumo brincar que a predição de futuro, ela só não acerta a Mega Sena, senão eu já não estaria aqui, pessoal. Tá? Mas eu acertei 5 números já, na da virada. Então, no processo, pessoal, ela também não substitui o feeling. Nós, como engenheiros, nós temos um feeling. Covid foi sazonal, o hospital está voltando à sua normalidade. A predição pode ficar enviesada? Pode. Você fala, não, eu não vou tomar essa decisão, porque isso aqui era uma sazonalidade. Por isso que eu sempre falo que a IA, ela potencializa nós, engenheiros. Tá? Aí eu vou, para fechar, finalizar, aí, que eu já estourei o tempo, o último indicador que eu queria falar para vocês, que é um indicador para a gente pensar que vai trazer um resultado muito melhor para os nossos dias, é o OEE. Anotem esse indicador, estudem esse indicador. A gente tem um e-book no nosso site sobre esse indicador. Tá? Ele mede o uso da máquina, o uso produtivo da máquina. Esse indicador é muito simples de fazer. A gente tem um e-book no site que mostra como você calcular. Você pode calcular no Excel, mas você tem que cruzar quanto que aquela máquina está gerando de receita, quanto que aquela máquina realmente produz. Tá? Esse indicador você pode obter de várias formas. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui um monitoramento tradicional de câmaras de vacina, que todo mundo conhece, né? Processo aí sendo monitorado. Só que a partir do momento que eu coloco o modelo produtivo, eu posso monitorar uma máquina. Aqui eu estou monitorando uma injetora de contraste em tempo real. É um cliente Gênesis, onde a IA vai controlar os chamados, os processos, tudo por trás. A injetora vai dar um defeito, ela vai abrir um chamado. Legal. A hora que ela abrir o chamado, ela automaticamente parou a máquina, parou a produção. Como eu estou conectado na máquina, o cálculo de OEE é automático. Né? Eu calculo quanto tempo ela está usando e quanto tempo ela está parada, disponível para uso. Esse método você consegue fazer. Meu agradecimento a Gerber, que cedeu essas imagens, tá, pessoal? Ao processo. Mas eu consigo ver o processo acontecendo em tempo real. Aqui um outro exemplo, no segmento industrial, onde a gente tem como cliente e parceiro a Onro, e a Onro ela tem os robôs colaborativos, que são muito comuns na indústria.
né? E esses robôs eles produzem processo. O Spider ali está separando o componente. E o Spider ele está sendo monitorado pela IA. Então, você pode ver que a inteligência artificial no WhatsApp está falando a produção da máquina, em tempo real. Então, se o indicador cair, ela avisa o processo. Tá? E, para fechar, por que não monitorar os equipamentos médicos? O protocolo HL7 está aí. Basta os engenheiros olharem para o processo. Hoje, o Gênesis tem um módulo HL7 que você pode conectar no equipamento e trazer informação para monitorar o cenário. Tá? Eu quis trazer esse painel. Esse painel é um painel que eu apresentei na última CES e na FEIMEC, terça-feira, que é uma feira de automação e indústria. Onde esse painel aqui, eu estou monitorando uma máquina, só que eu estou monitorando o OEE. Quando eu monitoro o OEE, eu sei o quanto que aquela máquina está produzindo. Se eu sei o quanto ela está produzindo, é só fazer o cálculo. Quanto que ela me dá de receita, por minuto, ou por hora, ou por dia. E você já vai ter se aquela máquina está se pagando. Né? Eu faço uma brincadeira do seguinte, você vai enxergar oportunidades onde você nunca viu, monitorando o OEE. Porque, às vezes, você tem o equipamento e acha que está usando ele, e, na verdade, ele está disponível para uso. Você pode abrir mais um turno, você pode fazer um processo que vai trazer o cenário para você de forma diferente. Tá? Aqui é a inteligência artificial monitorando o processo. A nossa produção da linha está no status produzindo na data e hora 18/02/2021, 17/7 e produzimos a quantidade total de 25 referente à nota 123.456.789. Acesse o monitoramento. Esse é um exemplo de monitoramento. A gente utiliza várias vozes aí de processamento e eu tenho também na Alexa. Tá? A gente tem uma skill na Alexa, onde você põe no assistente digital para conversar com ela sobre como é que está a produção e disponibilidade e custo das máquinas. Ela te traz essa informação através da skill. Para finalizar, a Gênesis está trabalhando com realidade aumentada, onde eu estou olhando muito para potencializar o engenheiro. Nós estamos olhando muito o metaverso, a gente já tem 2 endereços no metaverso, e nós estamos trabalhando muito com trazer a realidade expandida para o dia a dia do engenheiro, seja pelo aplicativo ou por os smart glass. Tá, hoje eu uso um Smart Glass, para mim é um conceito que vai entrar no mercado nos próximos 5 anos e vai mostrar como você vai trabalhar no futuro. Esse é um Smart Glass nosso, a gente licenciou no Brasil, onde ele me traz as informações. Olha o desafio. Voltamos naquela tela de celular de 5 polegadas, assim, aquele celular pequenininho, e tendo que trazer todas as informações, disponibilidade, custo, nessa telinha, para o engenheiro tomar decisão de processo. Tá? A frase de um pequeno grande homem, para mim, foi o Albert Einstein da nossa geração. Ele fala que a inteligência artificial vai ser o maior evento da nossa civilização. É isso. Obrigado, pessoal.